Falar sobre o trauma não cura trauma. Deixa-me apoiar aqui direitinho a câmera e dar play aqui também no Instagram e a gente já começa, tá? E aqui no YouTube. Falar sobre o trauma não cura trauma. Por isso que muitas pessoas começam a fazer terapia e param porque elas falam assim, olha, eu fui lá fazer terapia por uma coisa que você passou e agora você tem crise do pânico por causa disso. Porque muitas vezes a crise do pânico ela vem depois de um trauma. Você foi assaltada, depois disso você tem medo de andar na rua, você sente no seu corpo, toda vez que você passa naquele lugar, você evita. Você recebeu uma notícia muito ruim no telefone e agora toda vez que o telefone toca, você sente uma coisa muito ruim no seu corpo, você foi traumatizada por essa ligação. Você pode ser traumatizada por várias situações, toda situação que for risco de vida. Boa noite, Liliane, no YouTube. Risco de vida para você, para alguém da sua família muito próximo, filhos, marido, mãe, pai, pessoas que você viu sofrendo um abuso, pode ser não é vítima que fala, pode ser assistido, ou seja, você foi testemunha de alguma coisa que você viu acontecendo, um acidente de carro, um acidente de qualquer coisa, você viu acontecendo, você fica traumatizada, o seu corpo paralisa naquela cena, com aquela emoção, com aquele medo, e você depois desenvolve crise de pânico. Uma situação que antes era tranquila, que você fazia todo dia, vamos supor, você anda de ônibus todo dia. Aí um dia no ônibus você presenciou um assalto, ou o motorista bateu o carro, ou aconteceu uma coisa lá dentro, ou alguém fez alguma coisa lá dentro. Não precisa ser com você, pode ser com alguém. Daí você acha que tá tudo bem, né? Que você só viu aquilo, mas você continua levando a sua vida normal. Só que um dia você tem uma crise de pânico no meio do nada. E isso foi um processo que aconteceu de o seu corpo entender que aquela situação era perigosa, tanto aquela quanto a outra que você sofreu do trauma original, e desencadear os mesmos sintomas no seu corpo. Vou explicar melhor e mais fácil e vou responder perguntas, tá? Deixa eu só entrar ao vivo aqui para ver aí já. Podem entrar. Hoje eu tô fazendo live mais tarde, bem mais tarde, né? Do que de costume. Porque eu tive muito atendimento, mas eu não queria deixar de vir aqui essa semana. E hoje é o último dia, né? Sexta geralmente eu já não venho mesmo. Então, para você que chegou agora, meu nome é Adriana Lutz, eu sou terapeuta, sou farmacêutica. Não atuo como farmacêutica no momento, não trabalho. Moro na Califórnia, nos Estados Unidos. Nem trabalho aqui como farmacêutica também. Me formei já tem muitos anos. O primeiro emprego foi como técnica de enfermagem, na verdade. Então, eu trabalho há muito tempo na área da saúde. Como técnica de enfermagem, eu trabalhei na UTI, no pronto-socorro. Eu já vi muitas pessoas chegarem no pronto-socorro com crise de pânico. Aliás, mesmo trabalhando na área da saúde, eu já tive crise de pânico. Inclusive, com 22 anos, foi a minha primeira crise que eu entendi que era crise. Porque como você, até hoje eu tenho pacientes e pessoas que vêm até mim e falam assim, só agora que eu vi que era crise de pânico. Aí eu fui ver minha vida e vi que eu tenho isso faz tempo. Quando a pessoa dá uma olhada, como ela reagia às coisas, com tanto medo, com tanto reação química no corpo, né? Coração disparando, mão suando, pé gelado, sensação de morte. Nossa, foi bem antes que isso. 22 anos eu tive, por exemplo, e você pode pensar nisso também, foi o que foi diagnosticado, né? Quando você chegou no pronto-socorro, foi o que o médico contou pra você. Mas fora isso, e às vezes que você teve e nem sabia que era. Então, se você for ver bem, você podia ter há muito tempo. Principalmente no caso de traumas. Eu quero trazer traumas porque trauma é uma marca, como se fosse um carimbo, assim, ó, no seu corpo e no seu cérebro. Eu não tenho um carimbo aqui pra exemplificar, mas é a mesma coisa, fica uma cicatriz no seu cérebro. Por muitos anos, eu achava que tinha superado meus traumas, né? Porque
A gente cresce, a gente tem que lidar com a vida e a gente não fica só pensando nas coisas que passaram na infância, negligência, alcoolismo, violência verbal, física que a gente presencia com os pais, etc. Mas depois que eu estudei terapia, eu vi, olhando para minha vida, o processo de cada uma de nós para enfrentar esses traumas é diferente. Eu, por exemplo, eu fugi dos meus traumas na bebida e no cigarro. Pensa bem, se você fuma e se você bebe muito, o que é beber muito? Beber muito é beber constantemente, sexta, sábado, domingo, dia de semana, beber até ficar bêbada, né? O que nós estamos escondendo atrás disso? Porque como o álcool ele é um depressor do sistema nervoso central, você acaba fugindo da realidade e ficando num estado de euforismo, de alegria. Eu não quero pensar nos meus problemas, eu não quero enfrentá-los, eu nem sei quais são para poder enfrentar. Então a gente acha válvulas de escape e muitas delas não são saudáveis, como as drogas, o álcool e o cigarro. Por que o cigarro? Porque hoje, 2025, todas nós sabemos que faz muito mal para a saúde. Na época que o meu pai começou a fumar, em 1970 talvez, 1960, alguma coisa, ele tinha 14 anos, ele fala quando ele começou, ele nasceu em 54, 1974 por aí, quando eu nasci, ele já fumava. Mas enfim, não tinha tanta informação. Parecia que o cigarro era prazeroso, relaxante, tinha muita propaganda na televisão, as pessoas se sentiam melhor, etc. Hoje a gente sabe que a gente está se autodestruindo. Cada cigarro que nós fumamos diminuímos o tempo de vida, deixa muitas sequelas, propensão para muita doença, doença cardíaca, doença pulmonar, doença do câncer. Então como é que a gente usa uma coisa que faz mal? Travou. A Zélia falou que travou. Se continuar travando, vocês me avisam. Como é que a gente usa uma coisa que faz mal achando que é porque diminui a ansiedade? Veja bem, eu tenho pacientes que fumam, tá? Eu não sou contra. Eu já fumei 20 anos. Eu sei que é difícil. Cada uma vai ter seu tempo de parar, refletir, buscar forças de Deus e energia para poder parar. Mas é relacionado a algum trauma. Não, fumo por prazer. Não, não é. Não é. Não sou eu que estou dizendo. Eu estou te falando de experiência própria na minha vida e também, hoje, com os estudos, os médicos veem que é fuga. Tudo que é prejudicial e você continua fazendo é fuga. Tem gente, tem pessoas, tem certas traumas que as meninas, elas se mutilam, corta, ela pega uma faquinha, um canivete e começa a se cortar, vários cortezinhos assim, uma forma que ela acha de aliviar a dor que ela carrega de um trauma. Isso não é normal. Automutilação não é normal. Desejo de tirar a própria vida não é normal. Tem algum problema. E geralmente o nosso problema é a dor, o sofrimento. E a gente quer aliviar esse sofrimento, seja com droga, seja com álcool, seja com fugas em vícios como pornografia, como geralmente é coisa ruim, prejudicial, como essa automutilação que eu tô te falando, tomar remédio demais para ficar dormindo, querer dormir o tempo todo. Então, como que cura? Esse é o que eu mais procurava. E quando eu vejo ainda vídeos no YouTube de médicos renomados, pessoas, terapeutas que escreveu vários livros, quando eu encontro um livro bom sobre trauma, eu vou atrás dos autores para ver se tá vivo, sabe? Se tiver vivo, eu quero saber o que eles estão fazendo. Peraí que eu tô procurando um livro aqui. Eu quero saber se eles ainda trabalham na área da terapia, se tem vídeos, se tem cursos, eu quero aprender mais. Um dos melhores livros que eu já encontrei, que é Trauma e Terapia, um guia para os sintomas e avaliar o tratamento. Esse é mais para profissionais da área, não é assim para as pessoas, né, para comum, porque é uma leitura mais difícil. Mas nesse livro aqui, ela ensina que os traumas podem ser coisas simples que para outra pessoa ela não fica traumatizada, mas depende também muito da nossa personalidade. Por exemplo, eu sou 5 irmãs.
Pode ser que algum evento da minha infância, que minhas irmãs estavam junto, não me traumatizou, mas traumatizou elas. Então, depende da sensibilidade também de cada uma de nós. Deixa eu só ler aqui. A Lília diz que tá grávida de 5 meses, tá passando por obstetra por causa da ansiedade, mas eu tenho muito pânico, tô de um jeito que não passa nem um dia sem sentir medo. Fico com a mão no peito, no pulso, queima, se eu estiver deitada e for no banheiro, já fico com a mão no peito para ver se os batimentos estão acelerados. Obrigada por suas lives, me ajudam muito. De nada, Maria, Usana. Eu, às vezes, venho aqui na live e penso assim, se eu for fazer um vídeo só de conteúdo, eu gravo e depois eu disponibilizo, não é melhor? E aqui é bom eu responder, já que vocês vêm aqui e escrevem sua dor, seu sofrimento. Silvânia, boa noite. Eu já tive sessão de terapia hoje individual e no grupo, na jornada. Eu vou te responder. Você tem que fazer perguntas pro seu cérebro. Por que você tá tendo essa ansiedade? Você tá grávida de 5 meses, a sensibilidade é maior. A gente fica mais sensível, emocionalmente falando, porque você tá gerando um ser dentro de você. Eu tenho 3 filhos. E eu sei o que é isso. Então você pode chorar mais, ficar mais emotiva. E a sensibilidade em relação à vida e à morte é muito maior nessa fase. Parece que a morte, ela está muito próxima da gente. A gente tem mais consciência de que vai morrer. A gente tem mais consciência da fragilidade da vida. Porque tem certos momentos da nossa vida que a gente não preocupa se vai morrer ou não. A gente nem lembra que vai morrer um dia. A gente vai vivendo assim no automático e não para refletir nisso. Tem um verso na Bíblia que diz, em Eclesiastes, o Salomão, ele escreveu assim, ó, que há mais sabedoria num velório do que numa festa. Que coisa esquisita e ruim de se falar. Mas veja bem, numa festa nós estamos aproveitando a vida sem a consciência da brevidade dela. Por isso que a gente, se a gente pensar bem, é por isso que a gente faz um monte de coisa que a gente podia ter morrido até. Vai passando o tempo, você vai amadurecendo, vai tendo filhos, você vai tendo medo de coisas que você pode morrer. Por exemplo, dirigir embriagado, dirigir em alta velocidade, brincar com arma de fogo, escalar lugares perigosos. Você faz isso numa fase da sua vida que você não tá nem aí, meio que você não importa, você não pensa nisso. Mas num velório todo mundo tá ali olhando o quanto que essa pessoa viveu, que marca que ela deixou no mundo. E você, quando tá grávida, esses pensamentos, eles vêm na sua cabeça para você analisar, refletir. Só que a gente tem tanto medo de refletir entre a vida e a morte que a gente acaba querendo jogar para debaixo do tapete. Não quero pensar nisso não. Nossa senhora, isso tá me deixando com medo. Nossa, eu fico mais nervosa ainda só de pensar nisso. Ai, eu não gosto de falar nisso. Eu não quero nem escutar essa palavra morte. Mas veja bem, é o fim de todos nós. Você evitar não vai resolver o problema. A gente tem que focar na solução. Você tá focando no problema. Moça, Liliane, você tá focando no problema. Eu fico com a mão no peito, no pulso. O peito queima. Eu já fico com medo. Mas olha só o seu foco nos sintomas físicos. Você tá... Deixa eu ver meu coração, tá batendo? Deixa eu ver meu pulso, tá batendo? Nossa, deixa eu ver não sei o quê. Não é esse o lugar do foco. Não é esse. E hoje eu vou te mostrar aqui rapidinho. É sério, toda vez que eu falo rápido vocês têm até medo, né? Mas é rápido mesmo. 7 coisas que ajudam a aliviar o trauma. Nós já entendemos o que é trauma, principalmente a gente que vive. A Zélia escreveu assim, Adriana, eu estou lidando com dificuldades. Eu passei com dificuldade financeira. Hoje eu estou normal. Mas eu tenho medo de gastar e viver tudo de novo que eu estou travando. Ansiedade, como superar? Zélia, primeiro lugar, não alimente este medo de gastar tudo e viver de novo. Não foca nisso, não pensa nisso. Por quê? Como não pensar? Quando o seu pensamento tiver vindo para... Mas isso daí é crença de escassez financeira, tá? Você tem que trabalhar uma nova crença. Como que é uma nova crença? A nova crença é assim, você está indo por um caminho visualizando a sua vida de novo na desgraça, na coisa ruim, desculpa as palavras, né? É um trauma. Como que você supera? Nesse caso seu, você supera com visualização. Você vai visualizar a sua vida
se você gastar tudo, perder tudo e não conseguir o sucesso financeiro. Você vai escrever, você pode visualizar escrevendo. Pega uma folha de caderno, vou te mostrar, vou te ensinar como faz, tá? Isso serve para outras crenças também, tá, gente? Vocês vão quebrar a crença. Quebra de crença é um processo que se faz na terapia individual, mas dá para você fazer sozinha, de uma forma simplificada. Eu vou te ensinar de uma forma simplificada. Você vai imaginar, pode ser imaginando, pode ser escrevendo, a sua vida se acontecer isso que você tem medo. Dificuldade financeira, medo de gastar tudo, viver de novo sem dinheiro, na pobreza. A Aline falou que fez e amou. Da Aline, o seu foi mais profundo e foi direcionado à crise do pânico. Mas é ótimo, é o que cura. Não, sinceramente, pra mim é o que me curou. Dos meus traumas eram outros. Trauma de infância com um pai que era alcoólatra, abusivo assim, né? Violento com mãe, tudo. Traumas dentro de casa. Eu curei com isso, com essa visualização, com essa carta. Na verdade não foi visualização, tá? Foi carta. A carta é outra terapia. Vamos lá. Você vai escrever tudo o que você não quer que aconteça, que aconteceria se você falhasse. Como que é seu nome? Zélia. Vai escrever como se tivesse acontecido o que você teme. Fracassei porque eu ganhei muito dinheiro, aí eu gastei, eu não tinha como guardar esse dinheiro, eu não sabia administrar, no fim da minha vida eu perdi tudo e agora eu não dei para a minha família. Você vai pensar em você, na sua família, nos seus filhos, você vai olhar todo o painel indo para essa direção que você não quer, que você chega a arrepia de pensar, que você quer evitar a todo custo. Você vai até o fim nela. Você imagina a pior das piores das cenas. Tudo. Morando na rua, acabando com tudo. A tristeza que você vai causar no seu marido, na sua filha, nos seus filhos, na sua família. Tudo. E aí no final você vai escrever uma frase de advertência para quem ler não fazer. Você vai imaginar você daqui a um ano com essa crença que você tem agora, de que você vai ter dificuldade financeira. Você vai imaginar você daqui 5 anos, daqui 10 anos e no dia que você morrer. Como que seria se você não mudasse de vida? Como que seria se você não tivesse sucesso financeiro? O que você deixou de fazer? As viagens que você deixou de ir? As coisas que você deixou de comprar, beneficiar a sua família, etc. Você vai imaginar isso e vai escrever tudo isso. Aí você vai dobrar essa folha e guardar. Aí você vai pegar uma outra folha e vai imaginar a vida que você quer. Do jeitinho que você imagina que você será daqui 1 ano, próspera. Daqui 5 anos, prosperando. Daqui 10 anos e no fim da sua vida. E no final você vai escrever a frase que vai mudar tudo isso. Uma frase com o que você pode, eu sou, com o que você é. Eu sou, Zélia. Você vai escrever... Como que supera o trauma? Entregando uma nova identidade para você. Existe uma identidade do trauma. Eu não posso, porque quando eu era pequeno eu era pobre, porque tinha escassez de dinheiro, porque tinha dinheiro, falavam que era sujo, a gente não tinha dinheiro para nada. Esse era o antigo eu sou, o antigo. Que se você rodar nesse programa antigo de trauma, você vai terminar do jeito que você não quer. Só que você não quer. Então você vai mudar essa crença. Você vai internalizar o verdadeiro eu sou hoje. Mesmo que você ainda não tenha alcançado ou chegado aonde você quer, você vai internalizar como você gostaria que fosse. Como se fosse de verdade. Uma visualização sua daqui 1 ano do jeito que você quer. Isso serve para traumas, qualquer tipo de trauma, tá? Eu sou forte. O que você precisa ter para vencer o seu trauma? A Sandra falou, eu estou amando ouvir seus ensinamentos, estou passando por uma crise, estou me tratando, mas adoro ouvir você. Muito bem, Sandra. Anota esse exercício, porque sinceramente hoje eu vou ensinar só esse. Eu analisei que uma live minha, ela tem ferramenta demais. Eu venho aqui, parece que eu tenho que colocar
tudo que eu sei para vocês de uma vez só. E é muita informação, com muita ferramenta, faz isso, faz aquilo, aquilo outro, e quando vocês desligam, não sabe o que fazer. Então vamos fazer só essa hoje. Essa ferramenta chama Derrubando Crenças. O que que você acredita que você é, que você fala, eu não posso, eu tenho medo de, por causa disso eu não faço isso, então você vai mudar e vai fazer essa visualização de tudo que você quer realizar até você morrer. E aí, quando você chegar no final disso, você vai escrever uma frase assim, ó. Eu sou. Aí você vai colocar todas as qualidades que você quer ser para vencer o seu trauma. Se o seu trauma deixou medo de dirigir, você fala, eu sou forte. Eu sou corajosa, eu tenho segurança, eu sou paciente. Se você quer ter paciência, você vai falar, eu sou paciente. Se você quer ter mais bondade com as pessoas e amor, você vai escrever, eu sou amorosa. Então você vai usar o eu sou. Eu sou, coloca todas as qualidades que você quer ter. E eu posso. Por que você tem essas qualidades? Você pode. O que que você não tá podendo, que você acha que você não pode por causa de uma crença que te limita? Você vai escrever, eu posso. Eu sou corajosa, determinada, abençoada e amada. Eu posso. Isso é, o poder é fazer. O que você pode fazer? Eu posso dirigir, eu posso viajar, eu posso ajudar as pessoas com o meu trabalho, vamos supor. Por isso, eu mereço viver a vida que Deus deu para você. O mereço é ter. Então, vai ser, fazer e ter. O que eu sou, o que eu faço e o que eu tenho. Zélia, o que que você é hoje? Você vai falar, eu sou inteligente, criativa, amorosa. Ah, mas eu não sou, Adriana, mas você quer ser? No fundo, se você pensar nessa qualidade, é porque você é. Depois você vai pensar no que você vai fazer. Eu vou, o que você ganhou dinheiro trabalhando? Então você vai colocar como fazer. Eu sou terapeuta, ó, vamos supor, eu vou dar o meu exemplo, tá? O meu eu sou, eu posso, não tô com o celular aqui. O meu eu sou. Eu sou corajosa, criativa, inteligente, amada, abençoada, perdoada, salva, porque Deus deu a salvação, saudável. Por isso eu posso orientar outras mulheres a saírem da crise do pânico e da ansiedade. Aí você fala o seu trabalho, o que que você faz? Eu sou manicure, por isso eu faço a unha de muitas mulheres, deixo elas bonitas. Eu sou cabeleireira, por isso as mulheres se sentem mais seguras quando eu cuido delas, eu deixo elas felizes. Eu sou doceira, eu alegro a vida das pessoas e por isso eu mereço. Aí no final eu mereço, que é ter. Eu mereço abundância, prosperidade, ter dinheiro suficiente para ajudar minha família. Você vai formar essa frase. A frase formada agora, com eu sou, eu posso, eu tenho, eu sou, eu posso, eu mereço, você vai ler ela todos os dias, 10 vezes por dia, para você internalizar essa nova crença e rodar nessa nova crença. Isso é crença, porque é acreditar. Eu tô vendo que a internet tá um pouco ruim, agora ficou boa. Acreditar em que você acredita. O que você fala para você mesmo é o que você acredita. Ah, porque eu não posso ir na rua, porque eu não posso dirigir, porque eu não sei o quê. Olha aqui, ó. Adriana, se eu souber de alguém que morreu, entro em pânico. Minhas filhas já estão sem paciência comigo. Por quê, Silvana? Você tem que enfrentar isso de frente, nem que seja pouco a pouco, 10%, 5%, 20%. Todo dia você vai pensar, por que que eu tenho medo da morte? Por que que eu não gosto da palavra morte? Se todos nós vamos morrer, por que que realmente você tem medo de morrer? O que que você está pensando? Na verdade, você não deve ter medo de morrer, você deve ter vontade de viver. E essa vontade de viver, ela está impedida por um pensamento que você vai morrer, mas
Quais são as evidências que você vai morrer agora? Você não tem, porque eu também não tenho. Mas todos nós estamos susceptíveis a isso. Então eu não foco nisso. Quando o Salomão falou que tem mais sabedoria na morte, é porque eu quero pensar como eu estou vivendo a minha vida. Se você viver desse jeito, Silvânia, você vai viver uma vida limitada, tantas coisas que você poderia ter feito e não fez, tantas coisas que você poderia ter vivido e não viveu. Mas como que eu mudo isso, Adriana? Com essa ferramenta que eu acabei de te dar. Você vai escrever uma carta para você mesma de como será você acreditando nisso, pensando nisso, daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos e no final da sua vida. Escreva tudo, tudo que vier na sua cabeça. Com essa limitação. Eu tenho uma limitação de falar sobre a morte, eu não posso falar. Por causa disso, eu vivi uma vida assim, assim, assada, minhas filhas eram assim, 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 meu marido não sei o quê, eu não podia... E no final você vai deixar uma frase na lápide, sim, você vai enfrentar isso fazendo desse jeito. É uma advertência para as pessoas que quando lerem isso vão falar assim, nossa, eu não quero viver essa vida. Uma advertência do tipo assim, tinha tanto para viver, mas não teve coragem. Uma frase como essa. Ou do tipo, tinha tanto potencial, mas acabou escondendo. Como Jesus falou, ele deu talentos para todos nós. Você vai falar assim, tinha talentos que Deus deu, mas acabou não usando. Isso é uma advertência para as pessoas que estão vivas não fazerem isso que você fez. Você vai olhar para você no final da sua vida, vivendo essa vida sem mudança. E aí agora você vai fazer uma segunda carta para você mesma, olhando para você mudada, sem essa crença sem essa crença que te limita. Pessoal, travou ou foi só para Lília? Pelo jeito aqui tá tudo rodando. Tá rodando bem. Você vai escrever, Liliane, uma segunda carta. Como é você sem esse medo, sem esse pânico? Você vai escrever assim, eu sou uma mulher corajosa e não sei o quê, e meu filho nasceu. A Laura diz que por aqui travou também. Eita. Vamos lá. Visualizar o que você não quer primeiro. Por quê? Tem muitos porquê atrás disso, atrás desse exercício, mas muito mesmo, muitos. Por exemplo, você acessa no seu cérebro uma nova conexão neuronal quando você faz a segunda carta do que você quer ser. O resto tá falando que tá bom. Voltou, agora sim, voltou. Que bom. Eu dei uma pausa enquanto parecia que cortou, tá? O bom disso, gente, é o seguinte. Se vocês quiserem rever esta live, ela vai estar lá no YouTube. Lá no YouTube ela é gravada normalmente, sem ser live, tá? Fica live no YouTube também, mas fica o vídeo. Então o vídeo, ele não tem internet. Na hora que eu tô gravando agora. Eu tô gravando um vídeo aqui agora. Depois eu coloco ele lá no YouTube. E aí você busca lá o vídeo com a data de hoje e você vai encontrar hoje ou amanhã que ele vai subir, né? Aí você pode assistir de novo para você aprender a fazer isso. Eu vou ensinar só isso hoje. Eu parei, a partir de hoje, é o que eu tô aprendendo também. Vocês estão aprendendo junto comigo, a gente tá crescendo junto. Eu tô aprendendo que se eu vier aqui e despejar este livro todinho aqui em vocês, explicando, vocês vão sair daqui com dor de cabeça e mais perdido que achado. E vai falar assim, nossa, eu entendi o que ela falou, mas agora eu não dou conta de fazer nada, porque é muita coisa para assimilar. Aí hoje eu raciocinei o seguinte, depois das terapias que eu fiz hoje, eu fiz nas pessoas, né? Eu fiz terapia individual, depois em grupo. E aí eu vi que eu falo, faz isso, faz aquilo, outro, pensando que quer resolver a vida da pessoa inteira em uma só sessão de terapia. Isso não funciona. Então, numa live também, eu não vou resolver sua vida inteira, mas eu te garanto que se você mudar esta crença,
você vai mudar muita coisa na sua vida. Em uma coisa só que a gente não tem que mexer em todas as crenças que travam a gente. A gente mexe em uma, o resto da vida ela entra no eixo. Ela se encaixa. É como se o seu cérebro aprendesse uma nova habilidade. Se ele lidou com um problema, ele aprende a lidar com os demais. Você não precisa de fazer essa carta para todos os problemas que você tem na vida. Mas ela serve para o que mais está te impedindo de viver uma vida plena, saudável, feliz, alegre. Eu já vivi desse jeito aí. Até que um dia... Ai, gente, sabe o que é mais... Ó, se você ainda é nova, se você tá com 50 anos de idade menos, aproveita que você tá aprendendo isso agora e tem disponível aí na internet muita coisa boa para você aprender a lidar com seus traumas de infância, com seus traumas de relacionamentos abusivos anteriores, e coloque em prática e vive uma vida plena, porque a vida realmente é curta. E o mais ruim é quando a gente aprende tudo isso e já viveu quase que a vida toda. Mas ainda é melhor do que viver a vida inteira sem aprender. Sandra, terapia gratuita em grupo eu não tenho, tá? Quando a pessoa faz terapia comigo, individual, ou em grupo, lá no WhatsApp, ela é paga. Eu não tenho como fazer gratuitamente lá no WhatsApp, porque eu já venho fazer lives gratuitas. As lives é para vocês aprenderem coisas, ferramentas, terapias, colocar em prática na vida de vocês. Já vai, com certeza, de uma a uma, se vocês assistirem todos os vídeos, anotar cada uma dos vídeos, as coisas que eu ensino, fora o que eu coloco gratuitamente lá no site. Eu tô olhando aqui, porque aqui tem um computador e o site tá aqui. Lá no site tá escrito assim, artigos em PDF, é gratuito. Então, e outra, depois eu vou voltar a ter lives não, guias, sabe? Eu faço uma live e aí eu tenho um resumo e eu vou te entregar esse resumo depois. A Aline tá perguntando quanto tempo você teve pânico. Porque o pânico, Aline, ele não é medido, por exemplo, vamos supor, eu tive com 16 anos de idade ou com 17. Na verdade, olhando para trás, eu tive com uns 17 anos, 18, quando eu fazia enfermagem, que eu tinha uma sensação que eu ia morrer e tinha alguma coisa errada no meu corpo, eu vou morrer, tem alguma coisa errada, se eu não for morrer porque alguém da família vai. Naquela época era orelhão, eu peguei um monte de ficha de orelhão, que é as fichas que a gente colocava, e liguei para minha mãe, que só tinha telefone residencial naquela época, e eu já era assim, do mundo, né, viajava com minhas amigas, bebia, fumava, saía para as baladas, desaparecia 3 dias, 4 dias, depois voltava, dava muito trabalho, né, pra minha mãe depois. Dei muito trabalho na minha adolescência e na minha juventude. Muito, muito. Aí eu liguei pra minha mãe, ela atendeu. Eu falei, mãe, alguém vai morrer? Não. Alguém morreu? Não. Mas eu tô com um pressentimento que vai morrer. Não, Adriana, é porque você tá fazendo coisa errada. Minha mãe é muito religiosa, muito crente. Falou assim, isso é o Espírito Santo falando na sua vida, pra você parar com essa vida que você tá levando. Uma vida de vícios, né? Bebida e cigarro e tudo. É pra você mudar a sua vida. E você sabe que às vezes é mesmo o Espírito Santo cutucando a gente, do tipo assim, esse caminho tá errado, sai dele, para de fazer isso. Não senta na roda dos escarnecedores, zombando de Deus. Não maquine o mal, não use seu cérebro para pensar em roubar, em fazer o mal, em vingança. E isso é verdade, a gente fica incomodado, a gente se sente mal, a gente tem uma coisa ruim dentro da gente e não sabe o que é. Aí o pessoal fala, é falta de Deus. Não, é falta da comunhão com Deus, é falta de acreditar que existe uma força sobrenatural que conduz a sua vida. É falta de crer que um anjo de Deus está do seu lado, te abençoando, protegendo, guiando todos os dias da sua vida. Porque Deus designou um anjo para os maus e para os bons, para todos. Ele não falou, esse aqui é bom, eu vou dar um anjo, esse aqui é mau, não vou dar um anjo. Não, porque no final das contas, quando a gente for prestar conta com Deus, vai estar lá, olha Adriana, mas eu te guiei, eu coloquei um anjo, a voz do Espírito Santo falou com você. Então, é verdade? É verdade, isso também é verdade. Mas eu não sabia. Então, quando a gente tem crise do pânico, não quer dizer que desde os 18 anos que eu sofro com crise de pânico, isso não existe não, mulher Aline e outras mulheres. É assim, ó. Você tem uma crise com 17, uma com 20, uma com 22, com 23 anos você tem crise o ano inteiro, aí você para, aí com 30 tem uma crise de novo,
Aí, por quê? Porque crise de pânico, ela não é uma doença. Não é doença. Doença do tipo assim, que você carrega geneticamente para a vida inteira. Não é genético, não é sem cura, sabe? Assim, eu gosto de comparar como bater a perna. Eu sempre falo isso para os pacientes, sabe? É como se fosse assim, a hora que você teve uma crise, bem na hora que você teve uma crise, que você parou no hospital, que você achou que você ia morrer, que você foi medicada, que você foi diagnosticada, nesse dia é como se você tivesse batido a sua canela. Vai doer, vai ficar roxo, mas depois sara. Depois vai ficar a lembrança do dia que você bateu, a dor que você sentiu, mas acabou. Não quer dizer que você vai ter de novo. E este é o problema do transtorno do pânico. É você ficar presa na sensação e na emoção de que você não tem mais controle sobre isso e que você vai ter isso a qualquer momento. O que te deixa preso e transforma num transtorno é o próprio medo de ter pânico. O pânico em si, ele vai, acontece e acaba. E acabou. Só que algumas pessoas, como algumas de nós, começam a pensar nisso, evitar isso, a todo custo. E isso se torna um problema. Porque o pânico em si não é nada mais, nada menos do que seu corpo avisando que tem uma coisa errada. E tem uma coisa errada mesmo, não tô te falando. Todas as vezes tinha uma coisa errada. Ou é porque você pensa demais no problema, ou é porque você quer resolver alguma coisa que não é da sua alçada, ou é porque você tá fazendo uma coisa errada e sabe que é errado e tá fazendo. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor. Mas você não deixou de trabalhar e de sair, né? Não, não deixei. Não deixei, sabe por quê? Porque igual eu te falei, a crise do pânico você não carrega. Ela, olha, talvez a gente esteja falando de coisas diferentes, porque a ansiedade, quando ela se torna um transtorno, pode ser que você deixe de fazer as coisas porque você não está dando conta de funcionar, você não dá conta de pensar, você não dá conta de exercer a sua função no seu trabalho. Então você tem que baixar o nível da ansiedade, baixar de 8, 7 para 5, para 6. Como? Fazendo relaxamentos, terapias, né, de relaxamento, massagem, caminhar descalço, respiração é o mais poderoso. Eu falo nela, eu vou continuar falando, porque ela é o que mais ajuda e resolve. Crise do pânico, crise, ela é assim, aguda, pá, e acaba. Entendeu? Agudo, é uma coisa aguda. Travou. Mas aqui pra mim não parece que travou. É uma coisa aguda. Uma coisa aguda, ela é como se fosse uma sinusite, uma rinite, uma bronquite. Tudo que é it é agudo. A crise do pânico, a crise em si, tá? Nós estamos falando da crise. A crise do pânico, ela acontece e ela vai embora. É uma onda. É uma onda. É igual a mulher que tá na menopausa, tem um calorão. Sente aquele calorão, sente aquele mal-estar, acorda, tá suando, começa a suar. Ai, que calor, e começa a passar mal, e a pressão baixa. Aí logo passa tudo e ela volta ao normal. Isso é crise do pânico. Passa tudo, você volta ao normal. Aí acabou, aí você vai, viaja, trabalha, estuda, não tenha medo. Ah, mas eu tenho medo, porque a próxima, por que você tem medo disso? O que vai acontecer? Tem que pensar nisso, tem que começar a pensar nisso. Qual é o medo? Qual é o medo que eu estou alimentando? O medo dos sintomas, os sintomas em si não são perigosos. Eu não quero, na verdade você não quer sentir isso, né? Ninguém quer sentir. Você tá fugindo de sentir. Aí tem um problema. Aí nasce um problema, aí nasce um transtorno. Qual é o transtorno? O medo de que aconteça de novo me paralisa de fazer o que eu quero. O medo de ter de novo esses sintomas paralisa eu de fazer o que eu quero agora. Viver o presente, levantar e trabalhar. E tomar banho. Porque eu tenho medo de tomar banho e sentir esses sintomas. Eu tenho medo de trabalhar, sentir esses sintomas. Eu tenho medo de conversar com os outros e no meio da conversa ter os sintomas. Eu tenho medo de ir no ônibus e lá no meio do ônibus eu ter os sintomas. Porque crise do pânico são só sintomas, mas eles não são perigosos. Não são perigosos. Você não morre disso. Não são perigosos. Ah, mas eu sinto muito forte, você não sabe o que é. Não, eu sei que é forte. Mas o medo disso, evitar sentir isso, é o próprio transtorno. O problema está nisso.
Então, o que que eu faço? Então, o que que eu faço? Você não vai fazer nada, na verdade. Você vai deixar acontecer e ele vai embora. A hora que você parar de preocupar com isso, de pensar nisso, de evitar isso, isso é a solução. Essa é a solução. Eu acho que eu tenho que vir aqui mais vezes e falar a mesma coisa. Todo dia, porque a solução parece tão simples, né? Ela é simples, ela não é fácil. É diferente o que é simples do que é fácil. É simples você não fazer nada? É simples. O que você costuma fazer? Eu corro, eu deito na minha cama, eu volto para casa, eu choro. Então não faça. Não volta para casa, não deita na cama e chorar não tem problema. Se quiser chorar, você chora, depois você para, porque chorar é um alívio. Você alivia as emoções, você alivia a descarga emocional. Tem problema. Vai fazer frases. Você vai fazer frases do tipo: os sintomas são desconfortáveis, mas não são perigosos. E vai agir, fazer e agir. Para o seu corpo ler e falar assim: ah, tá. Ansiedade traz tontura, corpo tremendo e palpitação. Exatamente. Exatamente. Tontura não mata, tremer não morre. E palpitação, se você não tem problema cardíaco, não é problema nenhum. Você pode ter tudo isso e em questão de minutos vai acabar. Você não vai ficar tremendo mais de 15 minutos. Não vai. Porque tremores é uma reação química do corpo. E a reação química, ela acaba. A química acaba. A adrenalina acaba. Agora, se daqui meia hora você pensar de novo em tudo e começar a falar sobre isso e alimentar o medo, aí vai ter outra injeção de adrenalina no seu sangue, que o seu próprio corpo vai injetar em você. Aí você vai ter de novo ansiedade não, tontura, corpo tremendo e palpitação. Vamos focar na solução do problema. O que soluciona a tontura? Soluciona a tontura é respirar, porque tontura é desbalanço de oxigênio e gás carbônico. Nossa, eu tô tonta, deixa eu respirar. Puxa o ar, segura e solta. Puxa o ar, segura e solta. E eu tô tremendo. Tremor é efeito colateral do excesso de epinefrina. Epinefrina é hormônio, é adrenalina, noradrenalina, norepinefrina, epinefrina, é tudo a mesma coisa. É efeito colateral. Chacoalha. Você tá tremendo? Treme mais. Ah, eu vou tremer mais, ó. Tremor não é chacoalha. Faz assim, se balança, sacode, dança. Os animais fazem isso, tá? Os animais, por instinto, já sabem tirar a adrenalina da corrente sanguínea. Nós não sabemos, nós ficamos paralisados, quieto. Ai, eu tô tremendo, o que que é isso? O que que é isso? Não tem remédio. Se você não tem Parkinson, que é um tremor do cérebro, que não tem o controle do nervo, e aí esse nervo não é controlado mais pela sua mente, aí a pessoa tem a doença do Parkinson, que é cerebral, de nervo do cérebro, aí tudo bem. Mas se você não tem essa doença, o que você está tendo é uma descarga de adrenalina, um hormônio que faz tremer. Porque excesso faz tremer. Aí você olha pro seu tremor, olha pra ele e fala assim: olha, eu tô tremendo, nossa, isso é ansiedade. Gente, olha, ansiedade como faz eu tremer, ó. Não é perigoso, tá? Não tem remédio pra isso. Você não vai chegar no pronto-socorro, ele vai te dar um diazepam, clonazepam pra você acalmar. Acalmar os nervos. Você tá vendo que é de nervo? Isso aqui é nervo. É nervo. O que faz mexer é nervo. Ó, uma mensagem do cérebro envia pro meu dedo, eu vou fazer isso. O nervo fez isso. O nervo que percorre todo o corpo faz isso. Tanto é que se cortar o nervo, a pessoa perde o movimento. Nervo, tudo é nervo. Nervo comando, tremer é nervo. Aí você tá muito nervosa, o que você faz? Despacha esse nervo, sacode, pula, dança, gasta adrenalina, corre um pouquinho, pula. Ah, mas aí meu coração vai disparar. E daí? Se o coração disparar é porque ele tá bombeando mais sangue para você ter mais força no músculo para pular. E aí pronto, aí acabou. Acabou a tontura, respirou, resolveu a tontura, fez assim, resolveu o tremor e que mais? Palpitações. Palpitações, a partir do momento que você mostrar pro seu corpo que você tá segura, o coração volta ao normal, os batimentos cardíacos, acabou os problemas. Já percebi, tem essas sensações, crise de ansiedade, principalmente no período da TPM.
É. Aí você olha pra isso e fala assim, bom, eu estou na TPM, então meus nervos estão à flor da pele, é nervo. Tudo é problema de nervo. Um dia eu peguei um livro, sabe, que a mulher explica só sobre esse nervo, e falei assim, eu vou ler só ele, vou me aprofundar nele e vou falar só sobre ele. Mas aí, a hora que eu somo aqui da live, né? Mas aí eu não aguento e tenho 20, 30, e fico lendo um, depois leio o outro, e não sei o que. Mas essa médica aqui, a doutora Clary, tá escrito aqui, ó, esperança e ajuda para os seus nervos. Acabe com a ansiedade agora. Eu falei, eita, que livro bom, livro de milhões, imagina. Ele não tem em português, tá? Ele não tem, eu já perguntei. Deixa eu perguntar de novo aqui. Vou ver aqui no Google, tá? Rapidinho aqui. Mas ele não tem, eu já perguntei, quem sabe agora tem. Este livro ensina que doença, transtornos, né? De ansiedade e pânico é só problema de nervo. Nervo, os nossos nervos. Nervo vagal ventral, nervo vagal central, o nervo do cérebro, o nervo não sei do que, com as emoções, né? As emoções que atingem os nervos. O livro da doutora Claire Weeks, Esperança e Ajuda para os Seus Nervos, O Fim da Ansiedade Agora, é um best-seller, tá, gente? Vendido. Tem em português? Vende no Brasil? Se tem, eu quero saber o nome e a editora que tá vendendo. Eu vou ver pra vocês, tá? Porque, ó, é bom você ler livros sobre o seu problema. Vamos chamar de problema, tá? Porque enquanto não tem solução, é um problema. Mas mesmo que você tiver um diagnóstico, que é uma doença, que tá aqui, ó, no CID, o CID é o Código Internacional de Doenças, ou no DSM, DSM-5, que é doenças mentais, em inglês, peraí, em português. O DSM-5, tem o DSM-6 agora ou não? DSM em português seria o que mesmo? Domine seus nervos, atribuído... Ah, tá. Peraí que ele achou, tá, gente? Vou ficar mostrando aqui. Não. Peraí. DSM-5, das doenças mentais. Doenças mentais. O Código Internacional de Doenças Mentais. DSM. Ele colocou só M. Peraí que eu vou ver o livro. Veja bem, este livro, Domine Seus Nervos, é uma tradução livre do título, desse título aqui. Não, pera. Não achou. Uma edição chamada Domine Seus Nervos, atribuída a Claire em português. Mercado Livre. Amazon do Brasil. Peace Your... Não. Em Portugal. Tem, mas tem em inglês. Tem sim, gente. Apareceu um aqui no Mercado Livre. R$66, escrito assim, ó, Domine Seus Nervos, de Weeks Claire, parece que é uma tradução livre, tá? Alguém fez isso daí. E no livro aqui em português, tá escrito assim, ó, Domine Seus Nervos, vai tá escrito, tô mostrando? Não, tô mostrando o fundo dele. Presta atenção que isso é importante. Tá escrito assim, ó, como aprender a relaxar, como vencer o medo e a ansiedade, como livrar-se da tensão, como vencer a obsessão, como livrar-se da insônia, como acabar com a depressão, como aproveitar os seus poderes interiores, a cura dos sintomas mais constante. Realmente ele foi uma tradução livre, porque não é bem assim do jeito que ela fala, não. Mas já serve. Esse livro é bom. Eu não sei se é o livro dela, mas é alguém que usou e falou assim, tem um livro lá em inglês que é bom e tal. Não, eu quis dizer D, eu quis dizer a letra D, tá? A letra D, a letra S e a letra M. DSM-5, que é a edição desse livro agora. Esse DSM-5 é o mais atual ou tem o 6 já? Tá, é isso aí. As pernas ficam fracas. Essa fraqueza nas pernas é devido ao excesso de força que foi enviado para você lutar ou fugir, tá? Toda vez que o corpo entra em sinal de alerta, você vai ter uma corrente de sangue muito forte bombeada pelo coração
para você ter força nas pernas para fugir, porque o seu corpo pensa assim, ela tá em perigo, tem que sair daqui. Só que você tava assistindo televisão, você tava num lugar tranquilo, você só teve uma crise de pânico. Só que a crise de pânico, ela foi diagnosticada pelo seu corpo, diagnosticada não, ela foi interpretada pelo seu cérebro por causa da sua atenção, por causa dos seus pensamentos, porque quando você pensa, ele acha que tá acontecendo. Sabia? Só de você imaginar uma situação que você não quer. Tá difícil, né, Zélia? Eu travando toda hora, vocês vão embora da live. Por isso que vai embora da live. Toda vez que você imaginar uma situação que você não quer, seu corpo reage como se tivesse acontecido. Então, DSM significa Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais. Então, em inglês é Diagnóstico e Estatística Manual Mental Disorder. Eu tenho que escrever isso. Manual Diagnóstico. O médico, ele vai usar um manual de diagnóstico e estatística de transtornos mentais para falar que você tem TAG, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade por fobia, fobia social. São sete tipos de ansiedade que é diagnosticado. Para ele traçar um tratamento, né? Nem que é uma doença incurável, porque olha só, rinite é uma doença aguda que é tratada e vai embora. Até a bronquite, as ites que eu falei para vocês, a amigdalite, que é tonsilite, né? Que é as tonsilas aqui que inflama, porque a amígdala mesmo é esse alarme que tem lá do cérebro do medo, que dispara quando você está em situação de perigo. Fez o tratamento, sarou. A crise do pânico, como eu estava dizendo, ela não é uma doença crônica que você carrega o resto da vida. Ela não é uma doença que você desencadeou na infância ou na adolescência e vai morrer desse jeito. Ela não é um transtorno que falta química no seu cérebro ou falta neurônios ou veio com uma disfunção genética. Não é. Não é. Ela é comportamental. É 100% o seu pensamento com o seu comportamento. Como isso é moldável e mudável, você pode mudar seu pensamento, você pode mudar o jeito que você se comporta, tem tratamento. E o tratamento é esse. É isso. Por isso que se você ficar procurando remédio, toma um, depois toma outro. Ah, não, doutor, não resolveu. Ah, esse aqui piorou. Ah, doutor, não tem jeito. Ah, eu continuo. Não vai achar a solução. Não vai achar a solução. Porque ela é totalmente emocional, comportamental e mental. Pensamento, o seu pensamento que te conduz. Toda vez que eu sinto tontura, de crise de pânico, eu paraliso. Então, vamos fazer diferente. Um passo de cada vez. O que é paralisar? Você não consegue andar, caminhar? Sentiu a crise do pânico, pensou que vai morrer, paralise por um momento até passar o sintoma, fique paralisada, não tem problema. É melhor até do que você sair correndo, gritar, pedir socorro, pôr remédio debaixo da língua, ir pro pronto-socorro. Não faça nada, paralise, fica quietinha. E conta 90 segundos, 2 minutos. Em 2 minutos, a adrenalina vai baixar e seu corpo vai voltar ao normal. Ele vai voltando ao normal, assim, ó. Não faz nada, aí vai voltando ao normal. Aí passou aquilo, você levanta e fala assim, isso foi crise do pânico, uau, é horrível. A gente tem uma sensação que vai morrer, mas passou e eu não vou ter medo, eu não vou alimentar esse medo, eu não vou ficar pensando que eu vou morrer por causa disso. É desagradável, mas não é perigoso. É desconfortável, mas não é perigoso. E agora eu vou deixar. Porque se você não tiver medo, se você não evitar, se você não tentar não sentir, eu não quero sentir, eu não quero. O problema está aí. Não querer sentir. Vai ter que sentir, não tem problema sentir. A hora que sentir não te incomoda mais, aí você venceu. Mas vai chegar um dia que eu vou parar de sentir? Vai. Quando isso não te incomoda mais, aí vai. Não consigo tirar o foco dos sintomas. Consegue? Consegue. Se você consegue focar nele, você também consegue tirar dele. Consegue? Não conseguir já é uma crença. Quando eu falo eu não consigo, você acredita nisso. Tudo que você acredita é uma crença. Nós vamos quebrar a crença, mudar a crença. Como que muda a crença? Assiste a live do começo hoje.
que vai estar lá no YouTube e faça o exercício que eu falei de quebra de crença. O exercício consiste em duas reflexões profundas. Eu vou explicar isso pra gente encerrar. A primeira... Então, aí quando eu chego no final do livro, eu fico falando qual que é a solução. E até aqui tem a solução. E tudo é questão de pensamento, tá? Quando você fala eu não consigo, você pensou que você não consegue. E que tal você pensar que consegue? Então você vai fazer uma reflexão. A primeira reflexão pode ser escrita ou pensada mesmo. Você vai visualizar você com este pensamento de que você não consegue tirar o foco dos sintomas daqui a um ano. Como que você vai estar, Jane Oliveira? Daqui a um ano. Fala pra mim, descreve. Descreve. Na terapia você descreveria pessoalmente. Pessoalmente aqui, né? Descreve exatamente como você vai estar daqui a um ano acreditando nisso, que você não pode. Tudo que vai acontecer na sua vida, as coisas que você deixou de viver, os lugares que você deixou de passear, o trabalho que você deixou de fazer, como é que tá os seus filhos vendo você assim, o seu marido, a sua família. Escreve tudo, tudo. Aí depois, daqui 5 anos, como é que você vai estar? Nós estamos em 2025, 2030. Fala pra mim, Jane Oliveira, como você vai estar daqui 5 anos acreditando? Você vai escrever assim, ó, eu com crise de pânico e ansiedade, estamos em 2030, eu continuo não saindo de casa, a minha família com dó de mim, eu tô tomando ainda esse remédio e esse, coloca todas as limitações que esta crença põe em você. Como é você destruída, destrói você. Se coloque no pior dos piores cenários que você puder, mas vai fundo em todas as nuances e detalhes que a sua mente trouxer. Tudo que você perdeu nessa vida, tudo que você deixou de viver, tudo que você não fez por causa disso, por causa dessa crença que te limita. Eu não posso mudar o foco. O meu foco está nos tremores, na tontura, na dor de cabeça, na crise do pânico e que eu posso morrer a qualquer momento. O que isso te levou? Aonde te levou? E aí você vai 1 ano, 5 anos, 10 anos, escreva, continue escrevendo, 10 anos, a idade que vai estar seu filho, sua família, você e etc. Aí depois, você vai no fim da sua vida. E eu quero que você pensa, reflita ou escreva todo mundo no seu velório. O que falaram de você? O que falaram de você? Jane tinha tanto para viver, tinha tanta coisa para fazer, tantos sonhos. Ela era, o que você é? Manicure, cabeleireira, nutricionista, dona de casa, faz salgadinhos, faz doces para vender. O que você faz? Tinha tanta habilidade, talentos que Deus deu e não usou. E aí eu quero que você escreva uma frase que vai ser escrita na sua lápide. Uma frase de advertência para quem tá vivo, não andar por esse caminho que você andou com essa crença limitante. Uma frase assim: Deus me deu talentos e eu não usei. Eu era uma excelente terapeuta, mas o medo me paralisou e por isso eu não vivi a vida que Deus queria. Escreve isso para as pessoas lerem isso. Olhe isso, olha você no fim da sua vida com essa crença. Fez isso? Guarda. Não para aí, pelo amor de Deus, que você está mexendo numa crença limitante. Isso é perigoso. Perigoso no fato assim, você tem que repor alguma coisa no seu cérebro, porque ele está vindo com muita dor, muita emoção. Você pode chorar se você estiver fazendo isso. Chora, põe lá as emoções todas. Escreve tudo mesmo. Aí guarda, joga. Depois você vai jogar fora. Deixa pra lá. Aí agora, não é pra ninguém ler. É sua com você mesmo. Agora você vai... Silvânia, em setembro do ano passado, teve um AVC. Não fiquei com sequela e não aprendi que era pra eu ter ficado, que era pra ficar bem. Então aprenda. Porque sim, tem sequela, viver pensando no ruim, o ruim acontece. Acontece porque o seu corpo tá programado, ele vai fazer, você tá falando que vai ter. Ah, mas eu vou ter um infarto. Então vai ter mesmo. Daqui a pouco ele prepara tudinho pra ter. Vai acumular gordura, vai funcionar mal, vai... Aí você vai escrever a segunda carta, tá? A segunda carta você vai escrever como é a sua vida sem essas crenças limitantes. Com a nova crença, você vai instalar uma nova crença.
A nova crença, você vai ter que colocar na frase eu sou, eu posso e eu mereço. Tudo que você quer ser, mesmo que você ainda não é. Porque quando você formar essa frase, são coisas que Deus colocou dentro de você. Deus não vai colocar dentro de mim, eu sou criativa. Essa palavra nem vem se eu não sei o que ela é e eu nem penso em ser isso. Só vai vir dentro de você o que Deus te programou para ser, mas por acaso, pela vida, pela circunstância, pelos traumas, pelos nãos que você levou na vida, pela trajetória, quer dizer, que você teve, você ficou limitada e você acredita que você é essa limitação. Agora você vai escrever assim, vai imaginar você daqui a um ano liberta dessa crença. Com a nova crença que você quer instalar. A crença de que você pode, de que você merece e que de você é. Então você vai escrever assim, com meus talentos, então o que você é? Eu sou abençoada, saudável, perdoada, amada, desejada por Deus, que Deus desejou você viver. Ele desejou você nascer. E tal, e tal, e tal. Eu posso, aí o que você pode fazer? Isso é fazer. Eu posso... Quando alguém fala de doença, eu sinto qualquer coisa no meu corpo, já entro em crise. Isso daí é ansiedade por doença, que antigamente era chamada de hipocondria. Você já sabe que você faz isso. Então, você vai escrever, eu sou saudável, eu posso ouvir doenças e não sinto nada, eu posso ir em velório e tá tudo bem, que eu entendo que a gente vive e morre, eu posso dirigir e eu não tenho... Não escreve a palavra não, escreve só o que você quer fazer, o que você quer que seja a sua vida. Aí você vai escrever o ser, o ter e o merecer. Ser, fazer e ter. Ser, fazer e ter. O que você é, o que você vai fazer e o que você vai ter. 1 ano, 5 anos e 10 anos para frente. A outra carta da crença que você... Tá, isso tem um final, tá? Vou mostrar o final, o que você vai fazer com isso agora. A primeira carta que você não quer, você vai rasgar e jogar fora. É o seu eu do passado. É o seu eu com a crença limitante. A nova carta é o seu eu de agora. É o seu eu que você vai instalar, como se fosse um programa que você instalasse no seu cérebro. É como se fosse um disquete que antigamente era comprado, um CD, um pendrive hoje em dia. Hoje, um nanograma, né? Hoje é um chip que você vai pôr dentro da sua cabeça a rodar nesse novo programa. O seu cérebro, ele é programado. Você, quando fala essas coisas, você está digitando dentro do seu cérebro o que você é. Você vai digitar um programa novo, com isso que eu tô te falando. E aí, quando terminar a carta, vai estar lá o que você é, o que você faz e o que você tem. Mesmo você não tendo. Eu tenho, eu mereço. Você coloca como eu sou inteligente, saudável, criativa, abençoada, tudo que você quer ser. Eu posso, tudo que você quer fazer. Eu posso cuidar das mulheres que têm crise do pânico e ansiedade, levar meu conhecimento a muitas pessoas, fazer elas ficarem livres desse medo, auxiliar, ajudar, orientar, tudo o que você pode fazer. Por isso eu mereço, aí você vai colocar eu mereço viajar, ter uma vida boa, dar uma vida boa para meus filhos, prosperar, abundância, tudo que Deus deu pra gente viver nessa vida. Então a sua frase vai estar completa, desse tamanho assim, ó. Eu sou blá blá blá, eu posso blá, 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 eu mereço blá, blá, blá. Terminou essa frase, você vai todos os dias repetir pra você. Todos os dias, várias vezes por dia. Eu tenho no meu relógio 10 despertadores. Eu tenho no meu relógio 10 despertadores. A cada 1 hora, da hora que eu acordo, eu não sei se é 10, na verdade, porque é 8 da manhã, 8 e 8, 9 e 9, 10 e 10, 11 e 11, meio-dia e meio-dia, eu coloco assim nesses horários, ele me desperta e eu tenho uma frase do eu sou. Uma frase do eu sou, eu posso e eu mereço. Eu fragmentei em 10 frases. E a cada hora eu repito para mim mesma. Todas as vezes que eu penso em desistir de ser terapeuta, todas as vezes que eu penso em largar isso tudo pra lá, que dá muito trabalho, todas as vezes que eu penso que eu não vou fazer live porque dá muito trabalho, gasta energia mental para eu trazer o conhecimento, energia de responder, energia de te ensinar.
Aí eu penso, aí eu lembro da frase. É um talento que Deus me deu. Eu posso orientar você. Eu posso trazer esse conhecimento. Eu posso te libertar deste medo. E por isso eu mereço. Aí eu escrevo. Então, faça isso. E quando você... Como perder o medo de ir ao médico? Eu tenho medo de ferir a pressão arterial. Fazendo isso aqui que eu acabei de ensinar. Isso serve para todas. Escreva o que vai ser da sua vida, Inês, se você não for mais no médico. E se você nunca mais ver sua pressão, o que vai ser de você? Daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, no final da sua vida. Agora escreva o que vai ser se você vencer este medo. Eu venci o medo de ir no médico, por isso eu fui no médico. O médico fez todos os exames, eu estou saudável e não sei mais o que. E eu vejo a pressão em ter mais medo. Ah, mas isso não é verdade. O seu cérebro só acredita no que você fala. Fala o que você quer que aconteça e vai acontecer. Porque já está acontecendo por negativo. Quer dizer que só o negativo que funciona? É óbvio que não, é claro que não. Toda vez, presta atenção, eu vou fechar com isso. Todas as vezes que você vê uma pessoa vencedora, uma pessoa que deu bem na vida, que mudou a vida dela, que mudou para melhor, você pode ter certeza absoluta que ela mudou o padrão de pensamento. Ela pensava que não era nada, que era uma coitada, o que você fala pra você mesmo? Não sei nem o que você fala. Olha aqui, ó, deixa eu ler o que você fala. Quem está passando pelo luto e medo e pânico parece ser mais forte. Claro que parece. Óbvio que parece. A energia negativa é muito forte. E a outra coisa, a positiva dá trabalho. A negativa parece que você já tem atração por ela, você já cai. Para cair é muito fácil, para levantar é difícil. Você tem que fazer esforço. Sem esforço não há saída. Não tem como. Você tem que se esforçar. Ó, não tô mentindo. Despertou. Ops, apagou. 6:06 agora aqui, ó. 6:06, tá vendo? Isso é como alarme. O que tá escrito aqui? I am grateful. Eu escrevi em inglês. Eu sou grata. I can grow. Eu posso crescer. Eu mereço oportunidades. Essa é uma das frases agora da noite. Eu escrevi 3 coisas em inglês. Quem que se cortou? Você só passa na minha mente, morrer, um vazio, parece que não existe no mundo? Porque você não colocou coisas boas na sua cabeça. Jane, sem brincadeira. Só passa na minha mente em morrer, porque você tá colocando na sua mente em morrer. Se você focar em viver, você vai viver uma vida em abundância. Então você tem que imaginar uma vida boa, você tá imaginando uma vida ruim. Aí a gente perde a vontade de viver, porque você só tá pensando assim, eu não tenho dinheiro porque é o que eu quero que eu faço. Fulano de tal dá certo, eu não dou. Eu não tenho o namorado que eu quero, ou o marido, não sei o quê. Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu já tô não sei o quê. É por isso, é isso que você tá pensando todo dia, todo dia, todo dia. A Aveline falou que se cortou. Quando a pessoa se corta, é porque ela quer tirar a dor. Ah, tá. Hoje tive uma crise e me cortei. Mas você se cortou propositalmente ou acidentalmente? Porque eu tava falando isso hoje, agora na live mais cedo. Se você assistir mais cedo, eu tava falando isso. Muitas pessoas, na dor e no sofrimento, começam a se cortar. Pega assim e se corta. Porque aquele corte, aquela dor que ela tá causando nela mesma, é como se fosse um alívio para a dor mental que ela tá sentindo. Isso é um problema profundo de traumas que você tem que buscar ajuda terapêutica. Porque nem tudo a gente consegue sair sozinha. Eu tô ensinando para vocês coisas para você fazer sozinha, mas é uma ferramenta da terapia, uma chamada mudança de crença, uma. Para muita gente vai resolver, só isso vai resolver. Para outras não, porque o trauma é mais profundo, não trabalhou o trauma e tudo. Eu estou lutando e vou vencer tudo isso. Exatamente, isso é a palavra, essa é a palavra. Eu posso, eu vou, eu quero. A gente usa sempre no presente e no afirmativo. Não é eu não consigo. Não é assim, eu
Não tenho paciência, eu quero ter mais paciência. Não, você fala, eu sou paciente, eu sou, eu tenho, eu quero, eu posso. Pode olhar que vocês estão fazendo isso para o negativo. E aí vamos terminar a live, que é muita coisa. Como que a gente cura o nervo? Fisicamente falando, tem coisas para você fazer. Eu já ensinei. Hoje eu falei só da respiração, mas tem mais coisa. Fisicamente falando, tem coisas para você fazer. Mentalmente falando, você vai mudar a sua crença. A sua crença é: eu não posso, eu não consigo viver com isso, eu não saio disso. Como que vence as vozes? Debatendo com elas e falando para elas outras coisas, outras verdades, substituindo as vozes atuais pelas novas vozes. Mas as novas vozes são automáticas? Não. Esse é o problema. Não são. Você não vai do nada pensar: eu sou rica, próspera, alegre, feliz, saudável, amada, perdoada, eu posso trabalhar, eu tenho energia, tenho disposição. Nossa, surgiu na minha cabeça do nada, olha. Não, isso não acontece. Isso não acontece. Você tem que ir atrás, você tem que fazer, você tem que repetir. Quando você terminar a frase, que é o final do exercício, você vai repetir para você mesma 10 vezes por dia. 10. Porque a força do mal, a força da voz ruim, a força que te empurra para baixo, a força do medo é maior do que a nova crença, até ela se instalar, até você se fortificar, até ela virar a mesma força do outro e elas juntas baterem uma com a outra, até que a poderosa, a positiva, seja mais forte, cala a negativa. É uma luta que você vai ter durante algum período, um tempo. Não é da noite pro dia, não é agora. Você desligou a live, amanhã você repete 10 vezes, depois de amanhã você tá boa. Não é. Tem 3 anos que eu faço o Eu Sou comigo. E eu ainda falo, só 3, eu podia ter feito há 10 anos atrás. Hoje eu estaria muito melhor, eu não sabia disso. Eu não sabia disso, eu não sabia do poder do pensamento, eu não sabia do poder da atração que a gente atrai para nós mesmos, o que a gente deseja. O cérebro, ele trabalha em prol disso. Ah, você tá falando que isso é isso? Então, ele vai te dar isso. Eu não sabia, sinceramente, se eu soubesse o tanto que é poderoso, eu teria usado muito mais. Óbvio que eu já trabalhei muita coisa boa na minha vida e hoje eu chegar aqui onde eu estou, morar aqui onde eu estou, casar com esse marido que eu tô, ter os filhos que eu tenho, tudo isso foi bênçãos de Deus que eu pedi em oração. Em oração, eu pedi para Deus: Senhor, me ajuda, me ajuda. Senhor, da sua vontade, isso é da... Eu sempre tive Deus, eu sempre não. Tem 14 anos que eu me converti e tenho Deus na minha vida como a fonte da minha vida, a fonte do meu poder, a fonte da minha força, da inteligência, de tudo. Ele que me dá. Só que eu tenho que usar. Ele não me deu para ser guardado. Ele não deu para você para ser guardado. Só que o mal existe. A gente vai lutar a vida inteira entre o bem e o mal. A vida inteira. Eis que no mundo tereis aflições. Mas eu estou com vocês. Ah, eu tô falando demais, né? Ela falou que se cortou, que teve vozes para fazer. Exato. As vozes. As vozes. E é vozes mesmo, tá? Vozes mesmo da cabeça. Vozes perturbadoras que falam pra gente mesmo: você tá vendo a sua vida? Olha, como é ruim. Não vale a pena viver. Sim, você escuta vozes desse jeito. Como que luta com essas vozes? Pedindo para Deus força e poder, falando: Senhor, me ajuda a encontrar alegria e felicidade. O Senhor não me criou à toa. Eu já tive muitas pacientes que contou como foi o episódio do dia em que ela tentou tirar a própria vida. Não sei se eu posso falar isso aqui na live. Em que falou para ela fazer coisas ruins. Em que travou, né? Gente, eu comprei uma internet só para não travar. Comprei uma internet da Starlink, instalei em casa segunda-feira. E talvez está travando por causa do horário, por causa do horário de pico, porque os meninos estão usando. Pra mim aparece boa aqui, mas ela ainda é melhor do que a que eu tinha. Fala pra mim se tá travando aí ainda. Quando trava demais, tá na hora de acabar a live. A Giane escreveu assim, ó: tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Amém. Tudo posso naquele que me fortalece. E é nisso que eu creio.
Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Todas as vezes que você falar não posso, vai lá em Filipenses 4:13 e leia. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus não falou assim, isso dá, mas isso aqui não dá, não. Ele falou tudo. 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 Quando Deus fala tudo, é tudo. Eu aprendi isso quando eu achava que eu não podia parar de fumar. Eu falava assim, eu não posso parar de fumar. Fumar é bom demais, eu gosto de fumar. Fumar me alivia, fumar é antiestressante. Fumar dá um prazer, assim, não sei, no cérebro, no corpo. Eu gostava. Eu até pensava assim, as pessoas que não fumam, né? Que engraçado, como é que ela não tem esse prazer que eu tenho? Eu achava que era um prazer. Não é um prazer, né? Na verdade, a gente sabe disso hoje, eu sei. E eu achava assim, mas eu não dou conta de parar. Eu não dou conta. Eu não consigo, eu não posso. Se eu parar, nossa, a vida vai ser ruim demais. Não, vou morrer desse jeito. E vai mesmo, sabe? Se a gente acreditar nisso, a gente vai mesmo. Toda crença que você tem, se você imaginar, vai mesmo. Agora, o que eu fiz? Um dia eu decidi parar. A voz do Espírito Santo, que ele fala na sua mente, a voz do Espírito Santo não se cala, ela fala. Isso faz mal. Isso prejudica a sua saúde. Você está estragando seu corpo. O seu corpo é templo sagrado do Espírito Santo. Você, moça, que se cortou, eu sei que você está sentindo dor, eu sei que você deve estar no estado depressivo, eu sei que você precisa de ajuda, talvez medicamentosa. Procure uma ajuda. E não deixe essas vozes dominar e pensa nas vozes de Deus. Como que eu escuto a voz de Deus? Na Bíblia. Vai lá na Bíblia. Vários profetas, reis, os reis, não queriam morrer, escreveram, salva-me, ó Deus, salva de mim mesmo. A minha alma dói, os meus ossos me corroem. Eu estou a ponto de morrer. Eu não quero mais ver desse jeito. Foram muitos. O profeta Elias pediu para morrer. Jó sofreu, assim, eu acho que a maior dor, né, o sofrimento que ele teve, ninguém teve, foi provado até a última. Mas cadê a palavra de Deus na sua vida? Cadê os versos bíblicos que você decorou? Tá decorando pelo menos um verso bíblico por semana, semanalmente? Para quando você ter esse desespero, recorrer à sua mente gravada, um verso da Bíblia pelo menos? Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é a minha força, é a minha rocha, é a minha fortaleza. Que mais? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que guardam seus mandamentos e temem. Que mais? Isaías 41:10. Eu sempre falei de Isaías 41:10. Coloca aí na sua agenda para você ler. Isaías 41:10. Não temas, não tenha medo. Eu estou com você. Eu sou a sua mão direita. Deus falou, Isaías 41:10. Ele falou exatamente essa palavra. O que tem na Bíblia de verso que fala não temas, não temas. Sabe o que significa não temas? Não ter medo. Não tenha medo. Não tenha medo. É não temas. Eu acho que dizem que tem 365. Um para cada dia do ano. Todo dia você acorda com um verso bíblico assim na cabeça e repete ele várias vezes por dia? Aonde que está o meu socorro? A angústia é presente. O meu socorro vem do Senhor. O socorro vem do Senhor. O Salmo 91 e procure ajuda. É verdade, ela tem me ajudado muito. Agradeço todos os dias pela sua vida. Amém, Manuela. A melhor terapeuta do mundo. Vixe Maria. Nossa Senhora, mas não. Eu sou só a mensageira, tá? A mensagem, ela vem de Deus. Me fez conectar com Deus e comigo novamente. Amém, amém. Aí sim, agora eu gostei. A melhor não, porque a gente é cheio de falhas e tudo. Eu tenho uma dependência emocional do meu esposo. Ele me traiu e ainda tá dentro de casa, mas de mim humilha demais, não consigo ficar longe dele. Jane, terapia, urgente. Dependência emocional precisa de terapia, você precisa fortalecer o eu sou. Deus nos fez para relacionar uns aos outros, mas ele nos fez dependente só dele. Em Deus eu tenho a minha dependência, mas do ser humano não. Não, é errado, tá errado, tá errado.
Tá errado. Tipo assim, você já sabe que tá errado, né? Não preciso ficar falando. Mas o que eu quero dizer pra você é que isso não é normal. Não é normal. O normal é você amar ao próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Ame o teu próximo como você ama a si mesmo. Você parou de se amar. Isso não é amor que você tem por ele, é dependência. E além disso, é idolatria. Porque em primeiro lugar é Deus, depois nós e depois o outro. Amou o outro mais do que a si mesmo. A pessoa está te humilhando, te traiu, não quer você mendigando um afeto, um amor, um carinho. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Deus te supre. Tanto na falta de amor paterna, se a gente não tem um pai, como amor de relacionamento. A ponto de você ser feliz aonde você estiver, sozinha ou acompanhada. Isso é outro tema para outra live, para outro dia. Se eu empolgar aqui, vocês já me viram. Quem vem na minha live já viu eu empolgada. Se eu me empolgar, o negócio descamba e ninguém dá conta, porque já é 1h20 de live. Ninguém dá conta de ficar. Imagina você 1h20 escutando, uma hora a cabeça dói. Chega. Por hoje chega, mas eu posso te falar sobre dependência. Eu já ajudei muita mulher que tem dependência por maridos tóxicos, marido narcisista, marido... Adriana, faz a terapia, quer dizer, faz a técnica da respiração. Respira. Puxa o ar, segura e solta. Você também, vai, puxa o ar. Vamos finalizar. Puxa o ar. Respira. E solta. Mais uma vez, puxa o ar. Respira. E solta. Puxa o ar. Já tá tarde no Brasil. Segura o ar. E solta. 6, 7, 8, 9, 10. 10h30 da noite. Puxa o ar. Segura e solta. Aqui é 6h30 da tarde. O sol nem entrou ainda. Tá vendo essa luz aqui atrás de mim? Isso aqui é sol. Não é luz, não é lâmpada. Tem a lâmpada ali, mas aqui, ela, tá vendo refletindo assim, ó? Que tá mexendo? É o sol que tá batendo aqui na janela, na cortina. São 6h20 da tarde. No Brasil já tá na hora de você dormir. Então vamos relaxar. Puxa o ar. Segura. E solta. Você viu que eu fecho o olho? É automático. Pode fechar o olho também. Por quê? Porque quando a gente fecha o olho, a gente relaxa mais. Você se sente segura. Você se sente num lugar seguro. Você pode imaginar que você está em uma floresta, em um bosque, em um campo, em um lugar verde, bonito. Escuta os passarinhos no seu ouvido, assim. Imagina um passarinho na árvore. Puxa o ar, segura e solta. Repita para você mesmo, tudo posso naquele que me fortaleça. Puxa o ar naquele que me fortalece. Segura e solta. Eu fico até rouca no final do dia. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Puxa o ar, segura e solta. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Puxa o ar, imagina isso, acredita nisso. Segura e solta. Não temas, eu estou contigo. Eu sou a sua destra direita, a sua mão direita. Durma com esse verso bíblico. Acredita que você não está aqui nessa live por acaso. Você não é fruto do acaso. Deus não quer te ver triste desse jeito. Ele não criou você para ser triste assim. Nós estamos lutando entre o bem e o mal. É uma luta diária, mas você é vencedora, porque Deus já te deu a vitória. Crê nisso, muda seus pensamentos, se fortaleça em Deus e na palavra de Deus, busque ajuda e você vai viver a vida que você merece viver. Beijo. Beijo para vocês, fiquem com Deus, terminando a live aqui no YouTube. E agora, um bom final de semana para vocês. Agora eu vou terminar aqui no